Boa tarde para todo mundo, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Patrícia, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, e a gente está aqui no canal do YouTube do PPGCV para falar um pouquinho para vocês sobre essa palestra do Mendeley, né, com o professor Anderson Nogueira. Vou apresentar, então, o professor Anderson. Ele é doutorando e mestre em ciências pelo Programa de Engenharia em Produção da COP, na UFRJ, onde ele participa de pesquisas no Laboratório de Ergonomia e Projetos. Ele é engenheiro de produção, graduado pela UERJ em 2011, e tem participado em projetos de pesquisa a partir do estudo do trabalho em ergonomia da atividade nas áreas de petróleo e gás, serviço de saúde pública, automação industrial e inteligência artificial. Professor Anderson, muito obrigada por aceitar participar, né, dessa palestra, que eu acho muito importante, não só para os nossos alunos, mas para os alunos também de outros programas de pós-graduação e até para nós, docentes. Eu sei que tem vários docentes assistindo também, né, vários alunos do programa. Obrigado a todos pela audiência. Eu queria pedir para quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? Para quem participou, para quem se inscreveu pela sede, a confirmação de participação está na descrição desse vídeo, e a gente tem também a doutora Viviane Magalhães no chat, ajudando a gente a moderar as perguntas, e a professora Thaís Azevedo também ajudando a gente a moderar as perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta durante essa palestra, vocês podem fazer no chat, que a gente vai reunir as perguntas e responder no final. Um outro aviso, essa palestra tem brinde, isso mesmo, vou colocar aqui na tela. No final da palestra, a gente vai sortear 30 brindes, 30 kits iguais a esse aí, né, que tá na tela. E como é que a gente vai fazer esse sorteio? Através das respostas do formulário da confirmação de participação. Então, mesmo se você não se inscreveu e você quer concorrer a esse brinde, você acessa lá o formulário do Google, coloca os seus dados, que a gente vai fazer esse sorteio no final da palestra. E onde você vai pegar esse brinde, eu vou deixar amanhã na secretaria do programa de pós-graduação em ciências veterinárias, e quando todo esse caos passar de isolamento social, de pandemia, você pode passar lá, dar o seu nome completo e pegar o seu kit. Professor Anderson, a palavra é sua. Eu vou colocar aqui mais uma vez, né, a sua tela. Muito obrigada de novo, ok? Não, eu agradeço a oportunidade. Já posso entrar na apresentação, né? Já pode entrar. Fique à vontade. Eu comecei a usar esse tipo de software quando eu estava fazendo o meu projeto final de curso, a minha monografia. Então, já fazem mais de 10 anos isso. Então, eu tive experiências boas, ruins, programas que eu usei e deixei de usar. Tem alguns programas que eu não recomendo, e atualmente o Mendeley, eu acho que ele é um dos melhores. Ele não é o único, a gente tem outras alternativas, a gente vai entrar nessa discussão, mas atualmente é o que eu mais uso. Eu sou certificado pelo Mendeley, pela Elsevier, né, como instrutor, baseado no uso que eu tenho do software e o tempo todo. E eu não sou funcionário, tá, da Elsevier. Eu baseei a minha palestra no Mendeley porque é a ferramenta que eu uso, tá? Inclusive esses brindes, quando essa coisa se cadastra lá no site deles, né?
enfim, a gente vai sortear aí depois, mas só esclarecendo que eu não estou falando aqui como um funcionário, um representante da Mendeley. Eu sou só um colega de pesquisa que acumulou talvez um pouquinho mais de experiência no uso dessas ferramentas e, como engenheiro de produção, bem, a gente está falando com um público eclético, então vou falar algumas coisas que alguns colegas do COP da COP estão aqui me assistindo, mas, enfim, engenheiro de produção lidar com o estudo de como se trabalha e que ferramentas se usam. Então, eu pude, talvez, desenvolver um pouco melhor, de maneira talvez um pouco mais didática ou sistematizada, a maneira como eu trabalho, e chegou num ponto que eu achei legal compartilhar. Estamos aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que vocês aproveitem a palestra de hoje. Tá? Eu já vou entrar um pouquinho na motivação, né, de por que é interessante aprender a trabalhar com esse tipo de ferramenta, como o Mendeley funciona. Eu vou fazer uma pequena introdução ao que seria um workflow, né, um fluxo de trabalho, né, e depois eu vou entrar, a gente vai mexer direto no software, né, criando itens, coleções, gerenciando coleção, fazendo movimentação. Logo na sequência, a gente vai trabalhar como se fazem anotações e marcas usando esse programa, porque ele admite que a gente marque os PDFs que estão hospedados nele. Para o final, a gente vai trabalhar a questão das citações que a gente vai fazer dentro do Word. Tá? Aí, uma pincelada rápida que em algumas outras funcionalidades que o programa tem e no compartilhamento de referência de grupos. Tá? Licença poética para brincar um pouco com o assunto, né? Só quem não sabe, que ainda não começou a pós-graduação, para saber como é esse trabalho / estudo, que parece que às vezes ele acumula o que pior tem de trabalho só e o pior que tem de estudo. Você tem muita responsabilidade de um lado, a remuneração, infelizmente, não é como de trabalho, mas, enfim, é sempre um grande desafio. E para quem está fazendo a graduação, notícias reais, vai piorar. Tá? O desafio muda. Piora. Mas talvez mais recompensador. Fazendo agora uma grande ressalva, que como eu estou falando de melhoria de processo, eu estou pensando em produtividade, então eu quero me colocar um pouquinho distante de certos discursos políticos que ganham espaço hoje em dia, que tem uma narrativa enviesada de que a produtividade resulta necessariamente numa prosperidade que a princípio seria compartilhada, que as únicas tentativas que a humanidade tentou de fazer um discurso parecido não deu muito certo, a última com Taylor no início do século passado. Mas o que eu estou falando de qualidade aqui de produtividade aqui para a gente se nós tivermos sistemáticas de trabalho mais produtivas dentro da academia, o tempo que a gente tem disponível, a gente vai conseguir produzir mais. E a gente produzindo mais, a gente pode se dar certos luxos. Tá? Essa comic que eu coloco aí, provavelmente muitos de vocês conhecem, eles fazem graça com a vida acadêmica. E o PhD deles é Peeled High and Deeper. Quem nunca, né? Trabalhou final de semana durante a pós-graduação. Às vezes parece que todo o tempo que a gente tem não é suficiente para fazer tudo que a gente quer. Não só na pós-graduação, claro, às vezes até na graduação, enfim. Não vou entrar num... O meu discurso não é de produzam mais, de plástico, não é isso. Se a gente trabalhar de maneira razoavelmente mais eficiente, a gente vai ter tempo para fazer o que a gente quer e vai sobrar tempo para a gente fazer coisas que é da natureza do ser humano, que às vezes a gente abre mão.
Tá? Agora vamos para a parte da motivação, né? Principalmente pós-graduando lê muito artigo, né? Aquela grande lista, né? Cada visita com o orientador a gente está com uma lista de coisa para ler, e como é que se organiza isso, né? Como é que a gente retorna essas leituras, né? Armazenar arquivos em lugar seguro, né? O que seguro você entende que é um lugar onde você consegue achar o que você quer, né? E não corre risco de perdê-lo. Às vezes a gente tem uma coisa ou outra. Tem lugar que a gente acha tudo. Por exemplo, a gente salva no HD do computador. Mas se ele der um problema, você pode perder tudo que você tem. E aquela tática que eu usei por muito tempo de botar o arquivo, salvar o PDF, mandar para mim mesmo por e-mail, chega no limite que depois isso não funciona. Você simplesmente não consegue mais, às vezes, achar. Por mais que esteja lá, ele empilhou com outras coisas. Você não consegue, né, pegar de volta. Né? A capacidade de marcas e anotações, né? Isso é uma coisa que, inspirado em algumas aulas que eu tive com outros professores que nos apresentaram uma sistemática maior de como trabalhar academicamente, marca e anotação, a princípio, seriam as coisas, né, inseparáveis da leitura. Né? Por muito tempo, eu gostava que meus livrinhos fossem novos, né? Hoje em dia, não. O respeito que a gente tem pelo livro é de estar marcadinho, né? A não ser que seja livro da biblioteca, claro, mas livro que é da gente tem que estar marcadinho, rabiscado, marcado, porque é assim que a gente rastreia a informação que a gente pegou dele de volta, né? Citar e... Não sei se citar não ficou legal. E citar novamente, né, artigos em diferentes formatações, né? Isso é uma problemática bem específica do meu caso, e para todo mundo que estuda coisas interdisciplinares, é que alguns trabalhos que eu faço, eles têm interesse tanto da área de saúde quanto da área de engenharia, que citam de formas completamente diferentes, né? Então, pode ser que uma coisa que eu esteja fazendo para submeter para um artigo mude de área. Então, a maneira que eu, a princípio, citei vai mudar completamente, né? E não sei se... quem já teve oportunidade de ler o pessoal da saúde citando, geralmente eles priorizam a citação por ordem, que você cita não é por ordem alfabética, é outra lógica, né? E realizar revisões e mapeamentos bibliográficos. Isso aí, até a galera da graduação, né, a primeira vez que você vai pensar em fazer um projeto final de curso, uma monografia, né, você tem que fazer uma revisão bibliográfica, não necessariamente a sistemática, mas, enfim, o processo de você acessar o acervo de conhecimento humano e construir um referencial, né, da natureza do ofício acadêmico até para quem está na graduação, né? E vem aquela questão, né? Como lidar com tantas leituras e obras, né? Eu botei um pequeno pedaço no cantinho aí da minha pasta, que tinha uns PDFs salvos. É uma das piores maneiras de você salvar artigos, livros que você consiga em PDF, e fica um inferno para achar informação assim depois, né? Uma das maneiras que você consegue melhorar todos esses problemas são os softwares de gerenciamento bibliográfico. Tá? O Mendeley é um deles, né? Como vantagens, ele é de graça. Tá? O limite que ele tem, se eu não me engano, é de 3 GB ou 1 GB, não lembro, de hospedagem. Tá? 3 GB de artigo, é artigo pra caramba, dá para salvar muita coisa nele. E você não necessariamente é obrigado a salvar o arquivo. Você pode salvar só os metadados do artigo, só a entrada, para você citar ele depois, né? Ou seja, dá para botar muita coisa nele sem pagar. Tá?
acessando por browser, você consegue abrir ele em qualquer computador que acessa a internet, seja Linux, ou Mac, ou Windows, que a grande maioria das pessoas usam. Eles estão passando por uma reestruturação do aplicativo agora, né? E antigamente era o Mendeley Desktop, né? Aqui está um pouquinho diferente nessa apresentação, porque é a imagem do Mac. Agora, eles estão usando o Mendeley Reference Manager, que, por enquanto, ele só está disponível para o Windows. Mas ele só está disponível para o Windows o aplicativo software. A interface web, se você entrar lá no mendeley.com e na biblioteca, você vai usar normalmente, né? Você só não vai ter, fora do Windows, a capacidade de citar. Nessa migração de um sistema para o outro, que eles estão fazendo para facilitar, para melhorar a capacidade deles de aprimorar o programa, algumas funcionalidades foram perdidas. E uma que eu adorava, que vai voltar, são a filtragem por tags. Você atribui a tags aos artigos e conseguia filtrar, ver só as tags que você tinha interesse em determinado momento da leitura, que foi eliminada, mas aos poucos deve voltar a uma funcionalidade muito parecida com o que era antes. Tá? Então, o que é o Mendeley? Ele é um software, né, que você acessa tanto na interface aplicativa quanto na interface web, que ele vai fazer um gerenciamento bibliográfico. Né? Ele vai funcionar como se fosse uma grande estante, onde você coloca artigos. Né? Então, você pode colocar os artigos de fato nele, diretamente, seus PDFs. Você pode colocar artigos ou páginas da internet diretamente, ou você pode botar arquivos, que são os .bib, .ris, .xml, que são coleções de itens bibliográficos. Né? Quem já fez pesquisa grande em sites, em base de dados, deve ter se deparado com esse tipo de arquivo, que é uma lista de bibliografias, por assim dizer. Então, com o Mendeley, a gente vai fazer o upload desses dados, né, e metadados nos servidores deles, né, pela sua conta, e depois você vai ter disponível isso no computador, né, pelo aplicativo, via web, ou até no telefone. Imagino que algumas pessoas vão achar exagero, mas eu posso, em qualquer momento, ver minha biblioteca do Mendeley, inclusive posso abrir os artigos em PDF direto no meu telefone, uma vez que eu fiz esse upload. Né? Podem me achar tecnocrata, mas eu acho isso fantástico. Eu não consigo mais viver sem esse negócio. Tá? Então, vamos agora refletir um pouco como a gente vai encaixar o Mendeley dentro do nosso workflow, dentro do nosso fluxo de trabalho. Eu vou simplificar a discussão do que é fluxo de trabalho da maneira ferramental que eu acho pertinente para o uso que a gente vai ter, né, nessa palestra. Tá? Fluxo de trabalho pode ser um negócio muito bem sistematizado, tá? Mas a gente não vai chegar nesse tipo de detalhamento. Eu acho que, para a gente agora, é suficiente a gente definir que a gente pode considerar um fluxo de trabalho as atividades que admitem ser divididas em menores partes e ter um padrão de repetição. Né? Ou seja, são grandes atividades que podem ser divididas em pedaços menores que eu ia entrar na discussão de engenharia de produção do que é projeto, mas isso não vem ao caso agora. São atividades que podem ser repetidas, e você vai repetir pela sua vida acadêmica, pelo seu trabalho inteiro. Né? Aqui eu vou focar em duas, as revisões e mapeamentos bibliográficos e a escrita científica. A metáfora, acho que mais palatável para todo mundo é a receita de bolo. Tá? Daí a gente tem dois pesos aí. Geralmente, quando é uma coisa muito fácil, que parece que pode ser feita sem nenhuma reflexão, a gente fala assim, mas isso é uma receita de bolo. Né? Mas quem gosta de bolo sabe que bolo gostoso, às vezes, é a pessoa que sabe
te dá receita e você não consegue fazer, né? Então, o que eu vou passar para vocês, na verdade, funciona como se fosse uma receita de bolo, que funciona muito bem para o meu gosto, Anderson. Tá? E como uma receita, o convite é o mesmo. Tá? Se você é iniciante, se você está interessado em aprender essa maneira de trabalhar, você tenta seguir a receita como eu ensinei e aprende ela. Né? Depois que você tiver prática, aí é aquele papo de cozinheiro profissional. Aí você vai ousar mudar coisas, colocar o seu tempero na receita. Porque se você tentar fazer uma receita que você nunca fez, fazendo da maneira que você acha que fica melhor, pode ser uma grande tragédia, porque você vai mudar, você vai ter muitas variáveis diferentes, né? E não vai conseguir uma reflexão útil no final. Tá? Então, o que eu vou passar para vocês, basicamente, são 2 grandes receitas de bolo, com uma ferramenta que eu gosto, e fica o convite, vocês tentem aprender a mexer dessa maneira, trabalhar dessa maneira, e pode servir de inspiração para mudar depois para a dinâmica de trabalho que é individual. Tá? Falando das revisões e mapeamentos, aqui eu coloquei como exemplo o Prisma P, o Prisma Protocol, que vem da saúde, né, que é um protocolo de pesquisa que ele é muito bem definido, né, porque ele é sistemático, né, ele passa por etapas de identificação, né, análise e inclusão de entradas de uma determinada pesquisa. Manter esse controle é difícil. Eu trabalho na área de engenharia com algumas interfaces com saúde, mas eu tento fazer as minhas revisões bibliográficas seguindo um padrão muito próximo ao Prisma P. Tá? É a única maneira de fazer? Não. Inclusive, tem pessoas que vivem e publicam artigos JCR pesquisam de maneira que não chegam muito perto desse tipo de formato. Enfim. Mas acho que o mínimo que pode ter é você ter um processo defensável de escolha de referências, né, e seleção. Quem já fez isso sabe que manter o controle disso é um tanto complicado. O Mendeley ajuda nisso. Tá? Durante a redação, né, já aconteceu, confesso, daquela coisa que você está escrevendo, aí chega, aí você fala assim, não, eu vou escrevendo e depois é só fazer as referências. As referências são um inferno para fazer, porque demora. Às vezes você acaba não tendo mais acesso à obra original, e, enfim, tem que caçar no Google acadêmico a referência, né? E você sempre tem esse risco. O primeiro artiguinho que eu escrevi foi para um congresso de design e foi rejeitado. E depois foi aceito no primeiro congresso de ergonomia internacional que eu fui. Foi muito legal. E eu tive que mudar completamente de referências, e foi um inferno mudar, porque ele pegava aquelas referências listadas, né, por ordem de ocorrência no texto, e, enfim, se eu usasse na época o Mendeley, eu teria trabalho nenhum. Eu ia só alterar no documento o formato de citação e ele ia mudar toda a lista de referências para mim automaticamente. E a gente vai aprender isso daqui a pouco. Tá? Aí, voltando um pouco para a discussão do fluxo de trabalho, tá? Um pouquinho diferente da receita de bolo, a gente tem mais liberdade para fazer esse tipo de coisa. Tá? E todo mundo chegou até aqui fazendo de alguma maneira. E está longe de mim falar que a tua maneira é errada. Isso é apenas o convite de que você pode fazer de uma outra maneira. Você pesa os seus prós e contras, né? Então, não é hoje que você vai te dar um estalo assim, pá, vou usar o Mendeley para tudo naturalmente. Felizmente não é assim que funciona, né?
A gente tem que pegar traquejo no negócio para ter uma fluência e trabalhar de maneira rápida, porque se a gente tiver prazo, a gente não vai se dar o luxo de aprender a usar ferramentas, a gente vai fazer da maneira que sempre fez. Né? Ele exige um treinamento mínimo, né? Um esforço para você aprender a usar, para depois usar de verdade, porque eu imagino que são dois momentos diferentes, né? Ninguém aprende a dirigir da primeira vez que quer ir de um lugar para o outro. Tá? E uma reflexão, né, sobre a natureza desse tipo de operação que a gente faz. Que ele tem um grau de repetitividade, né, que os seus próprios meios, né, como eu falei, todo mundo aqui já fez essas duas coisas que eu falei de alguma maneira. Né? Vale a pena? Só olha, se permita avaliar. Não só essas maneiras, mas outras. Se vocês colocarem no Google Academic Workflow, vocês vão ficar pasmos da quantidade de pessoas que passam essas receitas de bolo na internet. Tá? Então, agora a gente vai entrar, de fato, mexendo no software. Eu vou alternar algumas vezes a apresentação com eu mexendo no software. Eu não imagino que fique confuso, porque de vez em quando vão ser telas muito parecidas. De qualquer maneira, se não ficar legal, vocês podem avisar para a professora Patrícia, que ela me dá uma toca aqui. Desculpa, gente, eu estou com várias telas abertas aqui, agora que eu vi o comentário de vocês. Né? É um inferno referências, concordo muito. Tá? Então, né, seguindo o programa, vamos criar itens manualmente. Tá? Essa é a cara do Mendeley, atualmente o Reference Manager. Eu preferia conversar com vocês usando o MRM, porque é o que vai ser mantido. Para quem já usou o Mendeley alguma vez, vai perceber que não tem muita diferença ainda. Esse ele faz um pouco menos do que o Mendeley Desktop faz, do que o Mendeley Desktop faz, mas não, apesar de não ter muita diferença, assim, cara, para quem está sendo introduzido, mudar de ferramenta no meio do voo pode ser traumático. Então, decidi escolher esse mesmo. Tá? Agora, como exercício, a gente vai criar a nossa primeira referência no Mendeley. Como eu sugeri, eu espero que todos vocês tenham baixado o programa, se registrado, aquela coisa toda. Se você não conseguiu fazer, não tem problema. Você pode fazer depois, assistindo esse vídeo que vai estar disponível. Tá? Então, como acontece? É só uma pequena definição. O que são metadados hoje em dia? As pessoas às vezes falam de metadados, assim, como se fosse uma coisa misteriosa que usam na internet para influenciar as pessoas. Mas metadados são os dados dos dados. É só isso. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem um artigo, você tem um artigo em PDF, você tem dados. Né? Uma referência bibliográfica, a princípio, pode ser entendido como metadados desses dados, ou seja, os dados do artigo é o artigo escrito lá. Os metadados do artigo é o autor, a referência, a revista, essa coisa toda. Alguns PDFs, eles já têm metadados embutidos. Então, você não precisa digitar a informação do seu artigo para colocar no Mendeley. Você vai arrastar o seu PDF, jogar no Mendeley, e ele vai aparecer com os metadados lá todos preenchidos. Mágica. Tá? Agora, se o PDF ele não tem metadados, ou se você está falando de um livro físico, tá? Tem gente que ainda usa, né? Inclusive tem gente que, dependendo do ramo de estudo, só pode usar livro físico para certas áreas, você escreve na mão, né? Na mão, né? Digo, com teclado. Então,
as principais maneiras de colocar referências no Mendeley, né? Você pode botar os arquivos direto do computador, né? E ele automaticamente vai carregar os metadados, se tiver disponível. Tá? Você pode criar entrada manual, né? Ou seja, você vai abrir uma janelinha e vai preencher na mão mesmo, como se fosse um livro físico, você vai digitar tudo do zero, né? E você pode importar esse library, que são as coleções de itens bibliográficos que eu comentei. Tá? Por mais que... Você pode falar assim, Anderson, mas você está me falando que eu vou ter que digitar da mesma maneira, porque eu não posso... qual é a vantagem que tem de você digitar manualmente e você não digitar direto no Word da vida? Assim, porque o que acontece? Uma vez que você coloca essa referência no Mendeley, nunca mais você vai precisar digitar essa referência de novo. Porque você, quando você quiser citar, você vai no Mendeley e vai copiar essa referência da maneira que você quiser, do estilo de citação que você quiser, no documento que você está editando. Tá? Então, a gente vai para o nosso primeiro exercíciozinho, que é criar uma entrada manual de dados. Só para só para não ficar ferramental, só digitar, eu mandei para vocês esse artigo TXT, que, por curiosidade, é uma referência ao artigo, que é o artigo mais lido de todos os tempos. Vale a leitura. Economia, para quem gosta... Quer dizer, acho que quem gosta de economia provavelmente já leu esse artigo. Mas, vamos lá. Se você abrir o Mendeley... consegui arrastar sem minimizar. Aqui está o meu Mendeley, vocês não reparem. Eu já uso há muito tempo, né? Então, enfim, o meu já foi preenchido. A gente vai entrar aqui em adicionar uma nova entrada e vai botar aqui manualmente. Então, uma coisa que é muito importante... vamos voltar para a apresentação. O tipo de referência ela vai mudar a maneira como você preenche o resto dos dados. Isso é muito importante. Algumas coisas não mudam muito. Por exemplo, os campos de tese para livro são praticamente idênticos. Mas a maneira como a sua sistemática a anotação de citação vai mudar. Então, isso tem que estar ajustado certinho. Se você tiver um arquivo que tem um DOI, você pode colocar o DOI aqui. Como exercício, vocês podem copiar aquele textozinho que eu mandei e colar aqui. Olha que legal. Você vai colocar o DOI e ele vai preencher tudo para a gente. Tá? Aí, vocês percebam uma coisa. Como eu falei, esse artigo é o artigo mais lido de todo o tempo. Pelo menos que a gente tenha visto. Né? Pode ser que na Babilônia tenha sido algo que foi mais lido e pegou fogo. Mas, enfim, ainda assim, né, apesar dele ter um DOI, se vocês perceberem, o campo dos autores não está preenchido. Isso acontece. Você fala assim, Anderson, você está ensinando todo para um método que eventualmente falha? De vez em quando vai dar errado mesmo, não tem jeito, é da natureza humana. É das construções humanas por tabela. Então, você vê, aí quando você coloca aqui o Add Entry, você criou uma entrada. Né? Aí vocês percebam que foi um artigo da Science que não puxou os metadados direitinhos. Enfim, se vocês colocarem procurarem por esse artigo na internet, certamente vocês vão achar, e para quem tiver interesse, pode colocar os autores certinhos. Enfim, por mais que seja uma ferramenta automatizada, o nosso cuidado com o resultado, assim, não vale depois reclamar com a revista assim, o Mendeley me atrapalhou, ele falhou, assim, a responsabilidade é nossa. Então, fazer a auditoria do que o Mendeley faz é com a gente mesmo. Tá? Agora vamos para a parte da coleção.
Uma coisa que eu achei legal do Mendeley novo é o seguinte: na interface antiga, ele mostrava as coleções como pastas. E as coleções, na verdade, eles não funcionam como pastas, né? Porque falando assim, pastas de computador, né? Quando você coloca arquivos numa pasta, os arquivos eles estão naquela pasta e só naquela pasta. As coleções elas não funcionam assim. Tá? A gente já criou a nossa primeira entrada e agora a gente vai brincar um pouco de criar coleções. Agora a brincadeira vai ficar um pouquinho mais séria. Tá? Primeiro a gente vai criar uma coleção, né? A gente vai importar um artigo com metadados, né? A gente vai adicionar documentos diretos da web, que ele tem essa funcionalidade, né? A gente vai trabalhar com lista de itens bibliográficos. A gente vai adicionar lista de itens, né? Eu faço uma pequena brincadeira com a sorte que o Mendeley, às vezes, ele te sugere alguns artigos e pode ser que seja algo muito legal que você está estudando. E o cuidado que você tem que ter de sincronizar esses dados com os servidores. Tá? Para vocês criarem uma coleção, como vocês podem ver, é muito fácil. Se vocês clicarem nesse New Collection, que está itálico, automaticamente você cria uma coleção. Né? Vocês podem ver, eu criei algumas aqui. Né? Se você selecionar e apertar F2, você pode editar. Tá? E se criar uma nova. Deu Enter, formei uma nova coleção. É fácil assim. Se você quiser fazer uma subcoleção, você tem que clicar na coleção que você já tem, botar aqui New Collection, aí tem uma pequena capciosidade aqui. Você vai botar o teu nomezinho. Se você clicar fora, o nome se perde. Eu imagino que isso deve mudar em outras versões. Você tem que escrever e dar o Enter. Aí, quando você dá o Enter, você cria ela de fato. Como vocês podem ver, essas coleções elas têm várias utilidades. Quando eu uso o Mendeley também como repositório de tudo que eu leio e eu armazeno, eu tenho várias lógicas de armazenamento aqui. Tá? Assim, para mim, fazem muito sentido. Não necessariamente vocês precisam... enfim, não tem maneira de ver isso. E, gente, agora eu estou vendo que tem algumas perguntas, mas, assim, a professora Patrícia vai cuidar desses problemas, a gente comenta no final. Eu não tenho maturidade para ler comentários e ensinar a mexer no software ao mesmo tempo, eu vou me perder. Já me perdi, não me lembro de tal. Isso admite uma série de maneiras de organizar. Eu organizei o que? Algumas aqui, só para apresentar para vocês, né? Compartilhar com vocês a maneira como eu trabalho. Eu tenho listado aqui alguns temas do meu interesse, que eu usei criar algumas subcategorias. Na minha cabeça faz muito sentido. Eu tenho uma outra parte que eu estou interessado em autores. Então, tudo que esses caras fizeram, que era relevante porque eu queria, está aqui. Né? E eu tenho uma seçãozinha que é só um jornal que eu estou querendo publicar e eu fiz uma separação. Ou seja, existe uma série de lógicas que você pode usar para estruturar essas coleções. Né? Tem coisas antigas que estão guardadas, mas, enfim. Vocês podem usar essas coleções para fazer aqueles caminhos da revisão sistemática, né? Enfim, tem uma série de maneiras que se pode organizar isso. Tá? Vamos lá. Importando o artigo com metadados. Eu enviei para vocês um arquivo PDF para usar como teste.
tá? Foi um artigo que eu sou coautor, né? Aí funciona daquela maneira que eu falei. Vocês vão pegar o artigozinho, o arquivo PDF, e vão jogar no Mendeley. Foi tudo. Esse artigo, ele tinha metadados. Tá? Então, está o artigo aqui adicionado, né? Sempre que você for adicionar, for uma coisa que realmente você queira, você vai citar diretamente, né? Você vai dar uma olhadinha para ver se os metadados foram certinhos. Uma coisa que eu percebi que acontecia muito no passado é que quando você usava caracteres fora do padrão em inglês, tipo um tremado, o nosso tio, ficava meio zoadinho. Então, você tinha que ir lá mudar. Isso ocorre hoje em dia bem menos. Mas você vê que legal. Eu peguei um artigo, joguei na minha base de dados, ou seja, esse artigo, eu apertei sincronizar aqui nas setinhas. Parece um Ouroboros. Tá aí, ó. Eu nunca mais perco esse artigo. Eu posso acessar esse artigo da universidade, do meu trabalho, de casa, a hora que eu quiser, e eu não preciso digitar nenhum dado dele para citar. Tá? Agora vamos para a parte que entra na parte de revisão, né, onde a gente e alguém falou, New Collection não resistiu, nos comentários. New Folder ou New Group? Se você viu New Folder ou New Group, vocês devem estar usando o outro software, deve ser o desktop. Tem uma nomenclatura diferente. O novo, ele vai colocar como New Collection, mas funciona da mesma maneira, só o nome do conceito que mudou. O conceito, inclusive, é o mesmo. Tá? Se você instalou, seguiu o passo a passo lá que fez certinho, né, instalou o plugin, aquela coisa toda, você vai poder usar o plugin direto do browser para colocar artigos, tá, na sua biblioteca. Você pode, por treinamento aí, botar qualquer palavra-chave, qualquer combinação. Tá. Achei esse artigo interessante dessa lista imensa. Vocês podem ver que eu tenho vários plugins no Chrome instalados. O do Mendeley está aqui. Né? E, geralmente, esses sites eles já disponibilizam para o acesso ao Mendeley os metadados. Então, você pesca daqui direto. Tá? Imagina que vocês estão vendo aqui o mouse. Dá para ver, né? Apesar de estar miudinho. Vocês vão clicar aqui no botãozinho do Mendeley e ele vai te oferecer aqui a opção de salvar os metadados do artigo. Tá aí, ó. Aí ele pergunta, inclusive, quando você consegue logo anexar o PDF disponível, né? Nem sempre o PDF está disponível. Né? A Cielo, como é uma plataforma que praticamente tudo de maneira gratuita, você coloca o PDF direto. Às vezes você não tem acesso ao PDF. Tem outras maneiras de conseguir, né? Se você estiver pesquisando em casa, fora do proxy, aquela coisa toda, mas enfim. Daqui diretamente você pode até separar em que pasta você vai colocar, mas vamos lá. A pasta do teste para rural está aqui embaixo. Vamos lá, eu selecionei a pastinha, ou melhor, a coleção, e vou adicionar. Pronto, foi. Agora, se eu voltar no Mendeley, eu voltei aqui, está lá o artiguinho que a gente pegou da base de dados. Agora, vocês perceberam que ele apareceu também aqui na nossa raiz, no All References? Ele aparece aqui também. Que o que acontece? A coleção ela não funciona como pasta de computador. Quando você coloca uma referência, ali a gente escolheu a pasta, mas essa
referência. Ele existe na sua lista grande de referências e ela está incluída numa coleção. Se você exclui a coleção, ou exclui a sua referência da coleção, ela continua existindo. Tá? Ou seja, ó, eu vou excluir essa pasta inteira. Desculpem, essa coleção. Olha, deletei. A nossa referência estava lá dentro. Se eu voltar aqui em todas, a nossa referência vai estar lá. Por que isso é interessante? Você pode ter diversas lógicas de organizar coleções e você não tem a menor preocupação que se você apagar aquela lógica, aquela coleção, que no momento poderia fazer sentido, né? Por exemplo, você adicionou um artigo e está fazendo uma revisão em um determinado tema. E essa revisão é compartilhada com outro interesse seu. Se você apaga essa coleção, você apagou a maneira como ela você apagou essa maneira como ela é demonstrada, né, na coleção, mas essa referência ainda existe no seu grande bloco de referências. Eu imagino que a maneira por que eles mudaram esse nome de folders para collections é justamente essa. A gente não se perder nessa coisa que quando você apaga a coleção, poderia apagar a referência, a coisa de mover a coleção de um lugar para o outro, e se resolveu. Agora, falando na verdade, como eu falei, né? As coleções elas são agrupamentos de artigos. As entradas elas existem de maneira independente. Né? Se apagar uma coleção, você não está pagando a entrada, você não está pagando o artigo. Tá? E os arquivos .bis, .vis, .xml que a gente baixa das bases de dados, eles são lista de itens bibliográficos, eles são só metadados. Às vezes eles têm muitos metadados, como, por exemplo, a introdução do artigo. Mas quando você baixa esses pequenos arquivos aqui, bib, vis, xml, não vai vir o PDF junto. Se você quiser o PDF de alguma coisa que dê isso, tem que ver separado. Tá? Agora, a gente vai colocar uma lista no Mendeley. Daqueles arquivos que eu mandei para vocês, tem um exemplo.ris, que a gente vai usar agora. A maneira como eu consegui ele, a gente pode até refazer agora. Eu segui essa receita aqui, numa base de dados. Tá, eu usei na Cielo mesmo, né? Por exemplo, você seleciona a página, eu seleciono todos os arquivos. Aí, isso varia de site para site, mas geralmente é bem imediato, a maneira é bem fácil de perceber como é que se faz. Aí, das duas opções aqui, eu tenho exportar e eu tenho vários tipos de arquivos que eu posso baixar esses metadados. Para facilitar um pouquinho a aula, eu já baixei um RIS para a gente ensaiar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar no Mendeley. Eu vou voltar para a apresentação, senão eu fico perdidaço. Vamos lá. Aí vamos supor, se a gente seguir esse passo a passo aqui, a gente vai terminar com um arquivo daquele RIS no computador. A gente pode usar esse arquivo de RIS para adicionar o Mendeley. A gente pode aqui, import library, RIS. Vocês podem ver que eu tenho um bocado de dever de casa aqui, né? Mas, enfim, se a gente for no... Deixa eu pegar o endereço aqui dos exemplos. Aí eu abro aqui, ó, exemplos.ris. Abrir. Automaticamente ele colocou todas aquelas referências no meu Mendeley. Eu coloquei algumas poucas aqui, porque são um exercício, né? Mas quando a gente está fazendo um levantamento bibliográfico, pode ser que a gente coloque centenas assim.
Você pode perguntar assim, mas qual a utilidade de colocar tantas coisas no Mendeley? Quando você está fazendo um levantamento bibliográfico, uma revisão sistemática, você tem que ser capaz de mostrar o que você usou e o que você não usou. Então, isso tudo tem que estar registrado. Tá? O Mendeley antigo, o plugin antigo, ele às vezes mostrava, te dava ao vivo algumas sugestões. O novo não faz isso, mas quando você entra no seu espaço, na sua conta do Mendeley Online, ele te sugere algumas coisas. De vez em quando aparece coisa bem legal aqui, mas depende muito da dinâmica de como se produz conhecimento na sua área. Tá? A experiência que eu tenho, por exemplo, a minha área específica ela é um pouquinho hermética. A maioria das coisas, o filé está em francês. E os caras não esquentam muito a cabeça de disponibilizar esses arquivos online de maneira fácil, enfim, é outra lógica que eles usam. Então, raramente me aparece coisa deles. Mas, de vez em quando, a gente tem escolas de conhecimento paralelos que aparecem aqui. Tá? Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é essa questão da sincronização. Eu realmente não sei se depois de um tempo o Mendeley sincroniza sozinho. Mas não vamos arriscar assim. Toda vez que a gente for colocar várias referências no Word, não custa nada. A gente aperta aqui a sincronização e automaticamente essa coisa não se perde. Hoje em dia tem programa que não precisa mais fazer isso, né? Por exemplo, o Word, ele até salva sozinho para você. Se você tem um problema no computador, ele te pergunta se você quer salvar o último, ficar com a versão que estava lá ou que estava pela metade, mas, enfim. Perder dados dessa maneira é o que a gente não quer. Tá? Agora vamos para a parte do que seria fazer a manipulação desses dados dentro das coleções. Tá? A interface do Mendeley ele é muito imediata, né? Algumas coisas nem tanto, já foram melhores. Por exemplo, esse panezinho que a gente vê aqui no cantinho, verdinho, é o que tem um PDF disponível. Tá? Por exemplo, esse que a gente colocou, ele só tem os metadados. Tem até um link para a gente quiser baixar o artigo depois. Mas se eu tiver o PDF, eu já posso abrir o PDF aqui direto. Isso é importante. Saber o que a gente já tem no computador e o que a gente não tem. Você tem essa funcionalidade de marcar estrelinha. Eu não sei muito bem como alguém vai marcar referências como favoritas ou não. Isso é uma funcionalidade, aí não é papo de colega, né? De profissão. Eu costumo não usar muito, porque o que é estrelinha para mim hoje, amanhã não pode ser. E pode ser que depois de amanhã eu até esqueça, porque eu esqueceria porque eu dei uma estrelinha por artigo. Enfim, eu acabo não usando. Mas se uma divisão lógica, uma seleção lógica de artigos, para mim, ela tem a presunção de ser perene, coleção é o caminho. Tá? Essa bolinha verde que ele coloca é o lido e o não lido. Eu realmente não tenho certeza qual o critério que ele usa para definir se a gente leu ou não. Eu não sei se ele leva em consideração que a gente levou o PDF até a última página e ele acha que a gente leu. Eu não sei se só abrir o PDF ele considera que a gente leu. Eu sei que de vez em quando ele coloca ali para mim que eu li, marca que eu li alguma coisa. Eu realmente não sei como é que funciona isso. Porque eu realmente não tenho interesse. Tá?
Essa parte que a gente já acabei falando, né, que é da criação das coleções e subcoleções. A gente vai ter essa opção de colocar subcoleções como se fossem pastos, né, e subpastos. Tá? Função de procura. Isso aqui já foi melhor. No Mendeley Desktop, quando você fazia a procura aqui, ele fazia a procura nos metadados e fazia a procura dentro dos PDFs também. Hoje em dia ele não faz. Eu espero que isso volte. Se você ainda usa o Mendeley Desktop, você pode procurar assim. Eu não sei até quando esse programa vai funcionar. Eles falaram que a partir do final desse mês ele entrar no modo de manutenção. Ou seja, vai ficar desse jeito. Eu imagino que daqui a um tempo ele pare de sincronizar, ou seja, vai deixar de funcionar da maneira como a gente conhece. Mas era muito legal essa procura de pesquisar em metadados. Eu imagino que ela deve voltar quando o Reference Manager estiver um pouquinho mais maduro. Tá? A gente já viu um geralzão de como a gente guarda e organiza referências, né? Agora a gente vai para a parte de marcas e anotações. Tá? Até pouco tempo atrás, se não me falha a memória, pelo menos aí, quando eu estava me graduando, o PDF era um negócio que você não, né, para você editar PDF, você tinha que ser um mago da informática. Hoje em dia nem tanto, você vê que o próprio Mendeley, ele admite que você faça marcações nele. E o que é mais legal é que você vai fazer as marcações nele e essas marcas, elas vão ficar no seu arquivinho lá para sempre. Inclusive, quando você salvar o seu PDF, elas vão estar lá. Tá? Então, só para ensaiar aqui. Peraí. Depois que eu tenho um exemplo para isso. Que eu anotei no Mendeley também, que é uma outra ferramenta que ele colocou agora. Isso, como era novidade, eu ainda não estou usando muita coisa, não. Mas ele tem uma espécie de caderno onde você consegue salvar informações. Não, eu não salvei. Bem, de qualquer maneira, vamos usar esse artigo como exemplo aqui. Né? Eu posso fazer marcações diretamente no PDF. Tá? Vou fazer de maneira um pouco aleatória aqui. Eu posso selecionar as cores. Né? Isso é uma coisa também muito idiosincrática. Tem gente que usa uma cor só e parece que é demais. Eu uso no mínimo umas 4. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Né? Você pode criar notas, né? Como se fosse uma espécie de post-it. Isso fica salvo no seu artigo também. E você pode importar essas anotações para o caderno. Olha, se você tiver com um caderno aqui, você selecionou e botar Add to Notebook, tá vendo? Ele separou no seu caderno aqui um trecho do artigo. Isso pode ser muito legal se você tiver que fazer uma citação direta, né? E eu ainda não incorporei o uso desse caderno no meu fluxo de trabalho, porque é novidade. Para o meu OneNote, aqui eu faço minhas anotações. Viu? Não só anotação, tenho até receitas anotadas ali. Mas, enfim, isso é uma nova funcionalidade que pode ter uso para a gente. Agora vamos para a parte que eu acho que vai ser a mais legal, que são as das citações. Né? Como a gente incorpora as citações no documento de Word. Eu vou usar um documento qualquer aqui só para a gente ensaiar. Para isso funcionar, a gente tem que ter o Mendeley instalado e tem que ter o Mendeley Site. Tá?
que é o programinha que você pode instalar por ele também. Tá? Que é isso aqui. Você pode instalar aqui direto sem precisar ir na página da web. Se você instalou ele certinho, ele deve aparecer, eu vou puxar ele no Word, aqui do lado. O Mendeley antigo, ele usava um outro plugin do Word, que é este aqui. Tá? Mas a maneira de usar é basicamente a mesma. Vamos supor que eu quero fazer uma citação qualquer aqui. Eu vou abrir o meu Mendeley site aqui. Provavelmente o meu deve demorar um pouco mais do que vocês estão me acompanhando, que minha base de dados já é muito grande. Então, toda vez que eu vou procurar alguma coisa, ele demora um pouquinho mais. Tá? Você pode procurar, botar um autor que cita muito. Botei aqui. Aí vamos supor que eu quero citar esse trabalho. Eu vou botar aqui, ó. Selecionei ele e Insert One Citation. Isso já apareceu no meu documento do Word. Não vou querer baixar. Estou francês agora. Vocês percebem que essa citação ela aparece numa caixinha. Isso é um bloco dinâmico que vai ser alterado conforme você muda o estilo de citação. O estilo de citação é uma outra coisa que a gente pode alterar. Tá, isso aqui eu já falei. Selecionei. Tá. Eu pulei um pouquinho. Mas, enfim. Aqui a gente vai escolher o estilo de citação. Por exemplo, eu estou para submeter o artigo para um congresso que pediu que a citação fosse asa sexta edição, não era nem a sétima. Eu não preciso nem esquentar a cabeça com a diferença. Eu só seleciono aqui. Né? Ou seja, se a gente precisar mudar de novo, por exemplo, aqui está a BNT. Botei no estilo ABNT. Vocês viram que mudou aqui, né? Ele já muda automaticamente. No Mendeley atual, no site atual, se a gente botar mais de uma citação em sequência, ele já une. Eu vou selecionar duas aqui e vou inserir. Ele já põe lá juntinho, tá vendo? Se a gente clicar no nomezinho aqui que foi selecionado, ele abre outras opções. Quando a gente usa a citação direta, geralmente a gente coloca de que página veio, né? A gente pode botar aqui, ó. Se fosse Begano 2007, página 78, tá? Ele já mudou lá para mim, tá vendo? Begano 2007, página 78, Begano 2008. Então, a gente podia inserir várias citações nesse documento. Aí vem a parte que eu acho mais, claro. Você vem aqui no final, referências. A gente chega aqui, ó, inserir bibliografia, e vai tudo lá. Se a gente tivesse inserido 10, elas viriam todas aqui. E como eu falei, se a gente precisasse mudar o estilo da citação, a gente só muda aqui. Tá vendo? Ou seja, se você fez o seu documento no Word, olha, vocês percebem que a citação dentro do documento ela também mudou? Ele muda automaticamente. Às vezes, alguma citação, algum estilo de citação não está disponível diretamente aqui, mas ele tem como ser procurado aqui. Por exemplo, a ABNT, você tem vários estilos. Aqui.
que a BNT é meio aberta, né? Quando ela pega, por exemplo, o nome do periódico, ela deixa você colocar em negrito, em sublinhado ou em itálico, né? As regras que você usa também para anotação do nome, ela também é flexível. Então, você tem alguns estilos lá que são diferentes, alguns são em negrito, outros são em itálico, enfim, você pode mudar. Mas, enfim, vocês conseguiram perceber que num clique de botão a gente muda a maneira como a citação foi feita, né? Essa parte eu passei, isso, a gente já viu. Uma coisa que eu ainda não tive muito uso são nos grupos para você compartilhar referência. Quando você cria referências no Mendeley e coloca num grupo e insere outros usuários, eles têm como, além da obviedade de pegar aquela referência, você compartilha as anotações. Tá? Eu realmente não testei a ponto de saber como funciona a questão de múltiplas cores para múltiplos usuários. Mas ela fica disponível, as anotações ficam disponíveis para todos os usuários. E a maneira como você coloca a entrada no grupo é essa aqui. Você cria um grupo, antes você cria um grupo, né? Você pode criar novos grupos, né, privados e públicos, e você seleciona a referência, né? Aí você pode colocar para grupos. Daqui, eu fiz algumas coisas de teste, enfim, eu não usei muito essa funcionalidade, mas teve gente que eu antes dessa aula eu apresentei, eu fiz um piloto com alguns colegas e teve gente que ficou assim super animada com essa funcionalidade de compartilhar anotações, aquela coisa toda. Tá. Como você fala, os grupos públicos eles podem ser achados, né, pelas ferramentas de procura no site do Mendeley. Ele permite que você crie um perfil também. Eu coloquei o meu aqui como exemplo. Enfim, eu imagino que para a gente já tem o currículo Lattes, né? Mas eu acredito que para alguns mercados esse tipo de perfil seja um pouco mais relevante. Tá? Agora eu vou falar algumas outras funcionalidades que o Mendeley tem, né? Você pode procurar empregos por ele, vaga de estágio, aquela coisa toda, né? Inclusive de funding. Eu já procurei por funding de outra maneira quando eu descobri que o Mendeley tinha essa funcionalidade. Eu não sei se na época que eu pesquisei não estava disponível, mas quem já procurou por esse tipo de coisa deve ser muito legal, porque quando você procura funding para alguma coisa, financiamento, você não sabe o que está procurando, né? Então, qualquer fonte nova é válida. Obviamente, eu não tenho a menor pretensão de ser a última palavra em Mendeley. Você tem vários guias, inclusive outros autores no YouTube apresentam maneiras de fazer. E o próprio site do Mendeley tem guias para dar mais informação para quem quiser usar melhor o aplicativo. E tudo que eu tenho falado aqui não tenha sido suficiente. Lá tem outros recursos. Tá? Então, para encerrar a minha falação de hoje, né, só fazendo uma pequena revisão do que a gente fez, né, a gente viu como operar itens bibliográficos, né, e como fazer o gerenciamento dentro dessas coleções. Né, a gente viu como colocar o artigo direto de artigo, manualmente, a partir de itens bibliográficos, né. A gente viu também como se
como fazer citações e as configurações, né, de selecionar o estilo de citação, mudar aquilo ali, mas a gente vê que não tem muito mistério, a princípio parece ser uma coisa muito complicada, mas ao vivão ali a gente clica no botãozinho, tudo muda, e as questões das anotações dos PDFs e compartilhamento. Eu espero de coração que eu tenha ajudado todos vocês a, de alguma maneira, melhorarem a maneira como vocês trabalham com essa ferramenta. E, enfim, como eu falei, a gente tem outras possibilidades, né, outras alternativas, né, acho que de imediato o que me vem à cabeça de outras alternativas para gerenciamento bibliográfico. Você tem o Zotero, né, só que o Zotero ele tem uma capacidade de armazenamento um pouquinho menor. Tem o JabRef, que funciona de uma maneira um pouco diferente, e é muito legal para quem usa LaTeX. Eu não gostei de LaTeX. Para mim, Microsoft Word é o que há. LaTeX não é para mim. Você tem opções pagas, né? Você tem o EndNote, que, se eu não me engano, a interface web dele é até de graça. Mas a forma de aplicativo é pago. Para Mac, existiu o Cent, que para mim foi o melhor que existiu até hoje. Infelizmente foi descontinuado. Para choro de muita gente. Muita gente importante chorou quando o Cent acabou. E foi uma pena mesmo, era um software maravilhoso para gerenciar bibliografia. A flexibilidade que ele dava para... Assim, ele tinha uma estrutura parecida com aquelas coleções, mas ele ainda permitia colocar etiquetas dentro das coleções. Parece exagero, mas não é. Sinto falta disso até hoje. Né? E esses 3 grandes símbolos aí, usando uma coisa da episteme da engenharia, né? Que, assim como a engenharia, toda a disciplina de intervenção, você tem uma realidade A, você quer chegar numa realidade B por um método C. O problema da vida real é que a gente nem sempre sabe o que é o A de verdade, né? Depende dos dados que a gente disponível. Nem sempre a gente tem certeza que o B é onde realmente a gente quer chegar e se a gente vai chegar nele, e nem sempre a gente sabe se existe um caminho D melhor para chegar onde a gente julga que é o lugar ideal. Mas se a gente tiver cuidado de refletir onde que estado A a gente está, no estado B que a gente quer chegar, e ter cuidado de ajustar o C em um C1 e C2, é a reflexão que eu deixo hoje, né? Que todos nós temos uma situação A de maneira de trabalhar, né? Que a gente ouse imaginar que a gente pode trabalhar numa situação B. E, enfim, hoje foi um pequeno pedaço que pode ser o método C de vocês trabalharem de uma maneira que seja mais eficiente e, enfim, vocês produzam mais, né? Imagina, se eu conseguisse aumentar em 1% da produtividade que todo mundo está assistindo aí, né? A gente dá um passinho a mais para o Brasil ser um lugar melhor. A gente produzir mais ciência, isso é bom para todo mundo. Patrícia, muito obrigado. Eu falei tudo que eu queria. E agora a gente pode entrar para as dúvidas. Ai, que bom. Bom, muito obrigada a você, professor, pela palestra maravilhosa. E eu tenho certeza, até mesmo pelas perguntas que o pessoal acompanhou, né? Eu vou começar, então. Obrigada de novo, né, doutora Viviane, pela ajuda. Foram muitas perguntas e a gente concatenou essas perguntas porque tiveram perguntas parecidas. Então, vou começar fazendo uma pergunta sobre o estilo da BNT, né? A pergunta foi a seguinte, né? No Citation Style, mesmo escolhendo a BNT, o programa
não segue as normas, principalmente em citações de início de parágrafo. Alguma solução ou dica para poder resolver? E aí, algumas pessoas perguntaram, né, desse problema da citação no início do parágrafo. A Tatiane Godoy perguntou assim também, como faz a citação de início de frase no formato da BNT? E ela também perguntou qual o arquivo da BNT é o mais correto. Então, tiveram perguntas relacionadas a isso. Professor. Vamos lá. Essa citação que vocês falaram, eu imagino que seja quando a gente está... Bem, está aparecendo meu wordzinho aí de novo, tá? Tá, vamos lá. Seria aquela citação do tipo... segundo fulano... XXX, certo? É isso que vocês estão falando, esse tipo de citação? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Né? O pessoal que fez a pergunta aí, fala com a gente no chat, por favor. Eu acredito que seja isso. Tem duas maneiras de você citar da seguinte maneira. Se a gente colocar direto, vou botar os... Pascal está em todas hoje. Vamos lá jogar o artigo do Pascal aqui. Opa, eu vou ter que mudar o estilo para BNT. Vou selecionar esse estilo aqui. Ele jogou essa. Tá? Se a gente pode alterar isso. Se a gente clicar aqui em cima, nesse azulzinho... A Karina está falando que é esse tipo mesmo. Aí o que acontece? A gente pode suprimir o autor. Se a gente clicar aqui, ó, suppress author, e done, e save changes, o autor vai embora. Então, a gente pode manter o segundo fulano, aí só vai aparecer o 2007. Eu imagino que... E não resisti, eu vi os comentários, alguém falou de Ryan. Ryan é muito legal. Depois eu quero... Bem, depois eu vou ter a opção de ver tudo isso, não sei. Eu quero ler o que vocês estão dizendo. Vai. Eu imagino que isso resolve o dilema que vocês falaram da citação, né? Que realmente, se você insere sem fazer essa modificação, ele dá aquela citação inteira como se fosse de final de parágrafo. Dado o meio, eu faço assim, eu insiro só o ano. Se você tiver coragem, coisa que eu não tenho, você pode editar na mão. Por exemplo, ó, você pode vir aqui e apagar o nome. Vocês conseguem ver que eu estou na segunda aqui, né? Ó, você pode vir aqui, clicar dentro do bloquinho, e apagar. Ficou um 2007 igual lá em cima. O problema é que você apagou o bloquinho e ele não está aparecendo mais como antes. O impacto disso, quando a gente for mudar o estilo, é quase imprevisível. Ó, tá vendo? Ele voltou. Eu até imaginei que ele não voltasse, mas o nome voltou quando eu mudei o estilo. Talvez isso seja um problema menor se você não estiver muito preocupado em mais tarde mudar o seu estilo de citação. Eu já adquiri como boa prática esse hábito. Quando eu vou colocar a citação e é de meio do texto, que eu quero só o ano, eu entro aqui, né? Eu entro aqui e tiro o autor. Isso me dá paz de espírito suficiente para confiar na mudança que vai me dar depois e dar menos trabalho. Aí você fala assim, mas todo o trabalho que você faz, até se for para o seu orientador, você faz assim? Sim, faço. Porque é a maneira que eu arranjei de trabalhar, e é igual, para quem dirige, é igual seta. Cara, se você ficar pensando da hora que você tem que dar seta, você dá seta quando você está dirigindo sozinho, assim, eu sempre dou seta. O trabalho que eu tenho, o esforço cognitivo que eu tenho de avaliar se a situação exige que eu dê seta ou não para não usar, eu prefiro usar em todas. Da mesma maneira eu faço no texto. Muito legal. A gente teve algumas perguntas também
relacionadas à disponibilidade dos artigos. Então, a Neila perguntou assim, os PDFs, ao serem inseridos no Mendeley, ficam disponíveis online para outras pessoas, para ter acesso, ou somente ter acesso à pessoa que inseriu na conta? A Flávia perguntou assim, eu vou fazer todo mundo junto, porque foram perguntas que foram parecidas, Anderson. Eu agora lembrei que teve uma coisa que eu não respondi da outra pergunta, mas eu vou voltar nela. Tá, vamos lá. Você quer responder? Que aí depois eu faço essas perguntas. Alguém falou sobre a... Teve alguma coisa sobre o formato ABNT, qual seria o melhor? Sim, cara, não dá para te dizer qual é o melhor, que o formato ABNT é flexível. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu projeto de fim de curso na UERJ, as regras de citação da UERJ, elas eram mais restritivas do que a ABNT. Quando eu ia colocar o nome do livro era itálico. A ABNT abre para itálico, sublinhado e negrito. A UFRJ, é igual a ABNT, você pode usar uma das três. Aí o que acontece? Como ela é aberta, depende. Tem vários... Quando você vai procurar em estilo de citação, você tem vários. Tem um que foi feito pela Escola Militar do Exército, tem um que é da Federal do Rio Grande do Sul. Na época do Zotero, eu fiz meu próprio estilo, para quem gosta de programação. É um bom passatempo para final de semana. Assim, nossa, eu quero a ABNT do meu jeito que eu gosto. Você vai lá e... Enfim, você pode até editar. Tem vários estilos. Você pode ir testando para ver o que encaixa melhor. Mas não dá para dizer que tem um melhor, porque ela é muito flexível. E vai depender exatamente do que você falou, né? Do que aquele documento precisa, do que a instituição, né, o órgão que vai receber precisa em relação à ABNT. Exatamente. Então, a gente tem agora 3 perguntas, tá? Que são parecidas, da Neila, da Flávia Rocha e da Emily Mesquita. Bom, então, a Neila falou assim, os PDFs, ao serem inseridos no Mendeley, ficam disponíveis online para outras pessoas para terem acesso, ou somente têm acesso à pessoa que inseriu na conta? A Flávia perguntou assim, se usarmos a nova versão, os arquivos ficam na nuvem? E a Emily, os documentos, uma vez na biblioteca do Mendeley, ficam armazenados em alguma espécie de nuvem? Então, esse pessoal quer saber da disponibilidade, de como compartilhar isso aí. Tem. Todo arquivo toda entrada do Mendeley, ela é só sua. Tá? Eu vou clicar numa aqui. Ela é só sua. Se você deixar isso aqui marcado, ele vai disponibilizar essa informação para todo mundo que procura pelo esse Mendeley Web Catalog. No Mendeley antigo, no desktop, você tinha uma interface nativa no aplicativo que você poderia procurar por aqui. Mas, quando você divide essa referência aqui, né, ele já fala que anonimamente, ou seja, se você for a primeira pessoa na história do Mendeley a usar essa referência, ela vai aparecer lá para quem pesquisar, mas ninguém vai saber que foi você que colocou, e o arquivo de PDF não vai. Vai só os metadados. De qualquer maneira, se for algo que você criou, que você não quer que fique disponível, você desmarca essa caixinha. Que aí vai ser só seu. Aí você sincronizou, tá lá. Não sei como é que funciona assim, se um dia você marcou para ficar lá, se você desmarcou, você apaga. Isso, infelizmente, eu não sei. Não sei mesmo. Agora, falando da nuvem. Fica tudo na nuvem. Eu estou trabalhando no Mendeley aqui na minha casa. Se amanhã eu for para a universidade, sair da conta do meu colega lá que usa o computador do Mendeley dele, entrar no meu e apertar o sincronizar, ele já vai puxando tudo. Tudo que eu fiz aqui em casa vai parar lá na universidade. Quando eu vou para o trabalho, é a mesma coisa. O Mendeley antigo, desktop, quando você apertava aqui, automaticamente ele salvava todos os seus PDFs numa pasta no seu computador. Agora,
o MRM ele não faz isso. Ele tem uma opção aqui. Eu posso dar uma olhada e depois eu disponibilizo essa informação. Ou não sei o que acontece. O MRM, isso deve ter sido retirado, essa funcionalidade. Está soltando muito release ainda. Então tem coisa que eles colocam no disponível e depois tiram. Por exemplo, as tags, elas chegaram a ser disponibilizadas e depois saíram, devem voltar. Eu lembro que a última vez que eu vi, tinha uma opção que você marcava aqui, que automaticamente tudo quando era PDF ficava no seu computador também. Agora não fica. Não tem... Não, eu acho que fica, mas eu não sei onde fica salvo. De qualquer maneira, se você sincronizou aqui, mesmo que você não tenha rede, você consegue abrir os arquivos. Ou seja, isso está salvo no seu computador, mas hoje em dia eu não sei em que pasta ele salva. No desktop eu sabia, nesse não. Muita gente perguntando também, né, dessa versão do desktop. Temos aqui uma pergunta do professor André Marques. Até o momento, o Mendeley Desktop era gratuito. Alguma possibilidade de se tornar pago com a mudança para Reference Manager? Olha, como eu estou no grupo lá de instrutores, a gente tem uma certa proximidade com o pessoal que desenvolve e faz marketing do produto. Ninguém nunca falou na possibilidade desse programa ser pago. Nunca. Ele pode ser pago se você quiser se você ultrapassar a quantidade que ele disponibiliza de armazenamento gratuito. Mas o que acontece? Eu imagino que, assim, 3 GB de artigo é muito artigo. Eu imagino que talvez se você tem uma biblioteca tão grande que todos os artigos que você coloca lá não cabem, que geralmente o que fica mais pesado, geralmente é livro. Geralmente, assim, ainda mais que você tem livro que é escaneado, né? Às vezes, assim, você pega um livro e tem 100 mega. Aí, assim, realmente, se você tiver 10 livros, já vai 1 giga de armazenamento. E, geralmente, quando você tem as coisas escaneadas, assim, nem tem metadados. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu tenho o original e tenho o escaneado. O equivalente a Xerox, por assim dizer. Quando ele é maiorzão, eu não deixo ele no Mendeley, o PDF. Eu deixo só a entrada lá. Aí você fala assim, mas onde você salva todos esses outros artigos? Aí é papo colega também. Aí é outro lance. Tem uma outra nuvem, que aí pode... Como você usa, por exemplo, um Google Drive, aí eu tenho isso aqui, ó. Tá. Eu imagino que para vocês isso aqui não faz o menor sentido. Mas, na minha cabeça, todo o conhecimento do humano está representado aqui, desde o mais abstrato, passando ao mais aplicado e voltando ao mais abstrato. Na minha cabeça faz muito sentido. Todos os meus livros que não cabem no Mendeley estão aqui. Aí o que acontece? O que eu já citei uma vez, eu coloquei o Mendeley para citar, que aí eu coloquei lá uma vez, nunca mais preciso digitar de novo, mas o arquivo está salvo na outra pastinha de outra nuvem. Eu acho que se você fizer isso, você nunca vai precisar pagar o Mendeley, porque na versão gratuita, certamente, assim, sempre vai existir. Nunca vai ser pago uma versão pior do que já é disponibilizado hoje em dia. Certo. A gente tem algumas perguntas também sobre atualização.
tem uma pergunta que diz assim: quando muda a versão desktop para a nova versão, os dados são passados automaticamente? É atualização? Tem uma outra pergunta que a professora Patrícia Mota fez: eu preciso atualizar o Mendeley que tenho no computador ou ele atualiza automaticamente? Olha, por enquanto, o Mendeley Desktop e o Mendeley o Reference Manager, eles são interfaces diferentes para a mesma base de dados. Ou seja, eu uso o Mendeley desde 2010, se eu não me engano. Tá? Eu usava o desktop. Tudo estava lá no desktop. Quando o NRM, o Reference Manager, ele foi criado, eu baixei, loguei, apertei o botãozinho de sincronizar e foi todo para lá, automaticamente. Agora a gente fez umas mudanças, ó. Eu estou com o meu desktop aqui, está atualizando, tá vendo? Ó, 68%. Porque como eu estava me forçando a usar mais o RMR, porque o Mendeley Desktop está para ser desativado, eu falei assim, cara, eu tenho que treinar, usar a ferramenta nova, porque daqui a pouco eu não vou ter a antiga disponível. Por enquanto ela está aqui no computador, mas se apertou sincronizar, vai de uma para outra, porque a base de dados é igual. Certo. A gente teve também algumas perguntas do Gideão, que foi egresso do nosso programa, né? Então, o Gideão Galvão perguntou assim: no Mendeley, eu descobri que a gente tem que colocar o nome científico entre símbolos, né, para ele ficar em itálico no texto que vai para o Word. Tem alguma outra forma de fazer isso? De colocar o termo em itálico? Para a gente que trabalha nas ciências veterinárias e usa muito o nome científico, isso é bem importante. Tá, voltando na outra pergunta, sobre atualizar o programa, o desktop, ele avisava que tinha uma nova versão. O Mendeley, agora o novo, o Reference Manager, ele já aparece uma plaquinha aqui em cima falando tem uma nova versão disponível, você deseja atualizar? Se aceita, ele atualiza também. Como eu falei anteriormente, o desktop está em modo de manutenção, ou seja, ele não vai ser mais atualizado. E daqui a pouco eu imagino que ele deve parar de funcionar. Então, ele só vai acessar os dados pelo Reference Manager. O Reference Manager, você conectou, ele vai no servidor, vai lá na nuvem, se tiver versão nova, ele já vai te indicar. Aí você atualiza. Falando do itálico nas referências. Amigo, boa pergunta. Eu nunca passei por esse problema. Realmente eu não sei qual seria a melhor solução. As coisas que eu cito não tem esse negócio. O que eu percebo olha, a gente está aparecendo aqui a tela. Esse artigo que a gente extraiu, ele está com uma codificação aqui diferente. Eu realmente não sei se isso aqui já é proposital para aparecer o prescritivo de maneira diferente. Eu não sei que tipo de comando ele aceitaria aqui, se fosse HTML. Realmente não sei. Nunca passei por esse problema. O Gideão fez outra pergunta também, ele sobre o estilo de referência. Como criar ou como modificar um estilo para se adaptar à nossa realidade no Mendeley? Ele fala que ele sabe fazer isso no EndNote, mas não sabe fazer isso no Mendeley. Cara, é basicamente a mesma coisa, XML. Você vai baixar Eu, preguiçoso, eu não fiz o meu do zero. Eu peguei um XML que existia para uma BNT e modifiquei ele no meu bem-querer. Mas é XML. Beleza. O Emanuel Martins pergunta: o Mendeley já está agrupando os arquivos em pasta para backup? Em pasta para backups? Olha, ele já é um grande repositório. Como ele está na nuvem, eu não sei o que realmente ele quer dizer com backup. Porque o que acontece? O que você colocou no Mendeley, ele vai para a nuvem. Mas a alteração que você faz no computador, ela também reflete na nuvem. Se alguma coisa está na nuvem e você tem algum problema com o seu computador,
o backup, entre aspas, já está na nuvem. Então, não sei, eu não entendi muito bem. Cara, se puder refazer a sua pergunta de outra maneira, porque da maneira que você colocou, não saquei muito bem. Isso aí, Emanuel. Se você estiver assistindo a gente e quiser fazer a pergunta de novo, fica à vontade. Nossa, nós temos muitas perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, tá? Eu vou fazer perguntas por mais 5 minutos para depois a gente fazer o sorteio, porque a gente já está ficando sem tempo. Mas o que a gente podia propor era... Eu tenho todas essas perguntas anotadas aqui no Word. Talvez eu possa passar isso para o professor Anderson, e aí depois a gente dispara por e-mail, ou então coloca no site do programa, né, como um link, não sei. Talvez a gente possa fazer isso. O que você acha, professor Anderson? Pode ser. Porque aí ninguém fica sem a resposta, né? A gente pergunta, o Emanuel também perguntou assim, o Mendeley melhorou o sistema de busca? Eu acho que você já comentou sobre isso, mas talvez não custe falar de novo. Cara, o Mendeley ele fala assim, porque as versões anteriores não faziam buscas de notas dentro das anotações. Não, ele piorou. Agora ele só procura nos metadados. O que acontece agora é o seguinte... Você consegue pular das anotações, porque vendo agora, não tem nenhum aqui que eu tenha anotações. Você consegue pular entre as anotações, entre as tags, aparece aqui. Tá? Mas a busca piorou, porque antigamente ela pesquisava, inclusive, dentro do PDF, agora não, agora só os metadados. O que eu percebo, assim, aí, isso, como eu falei, eu não sou funcionário do Mendeley, eu sou reconhecido com eles como instrutor, mas eu não tenho nenhum vínculo com eles. O que eu imagino que eles fizeram é o seguinte, o desenvolvimento do Mendeley Desktop, como existia, estava muito caro. Eles criaram o Reference Manager, que ele basicamente você tem um aplicativo que te dá acesso a uma janelinha na internet onde você vê as coisas. Não é um aplicativo de fato como o outro, sabe? Ou seja, e uma das coisas que eles tinham dificuldade era justamente na manipulação que o aplicativo tinha dos dados locais. Essa coisa de você sincronizar o teu dado com o aplicativo, com a nuvem, com o dado, isso era um problema forte para eles. Que eles estão refazendo no Reference Manager. Eu imagino que algumas coisas que foram removidas vão voltar, mas vai ser aos poucos. Eu acho que a pergunta do Emanuel foi a seguinte, a versão desktop agrupava as pastas e organizava a biblioteca no computador. A nova versão tem essa funcionalidade? Olha, esses arquivos estão salvos em algum lugar. Certamente. Qual é? Eu ainda não sei. Eu ainda não tive a paciência de sentar no computador e ver assim, vamos fuçar para ver onde o Mendeley novo está salvando as coisas. Eu acredito que não seja pelo mesmo lugar, pelo seguinte. Vocês viram que quando eu apertei o desktop aqui, quando eu voltei com o desktop, eu apertei atualizar, ele ficou um tempão atualizando. Se eles bebessem da mesma fonte, eu acho que ele não ia atualizar daquela maneira. Então, eu imagino que fique salvo em outro lugar diferente. Mas eu acho que assim, esse aplicativo ele já funciona na nuvem. Então, eu acho que não tem motivo para você se preocupar com o que já está no computador, a não ser que você esteja preocupado em trabalhar offline. Mas, de qualquer maneira, está tudo na nuvem. Acho que não tem por que trabalhar com o que está salvo localmente. Certo. Vou fazer, então... Do tamanho lá. Alguém perguntou sobre o uso. Eu imagino que aqui apareça, tá? Olha, eu tenho um pouquinho mais de espaço, porque o meu acesso com eles lá é diferente. Aqui, ó, se você vem no perfil, no Settings and Privacy,
subscription, ele mostra aqui, ó. Eu tenho 7 GB e meio. Eu tenho coisa pra caramba aqui, olha só o tanto que eu usei, 1.32. Então, essa é a maneira que eu conheço de ver o quanto a gente tem de espaço. Mas, como eu falei, eu tenho 7 GB e meio que eu tenho, olha o nome, Advisor Pack. Acho que para o usuário normal é 3 GB, se eu não me engano. Legal. Posso fazer a última pergunta, então, professor? Pode, vontade. Vou fazer a última pergunta para a gente fazer, então, o nosso sorteio. O Gleison Oliveira perguntou: tem como adicionar artigo da web a partir de outro local? Por exemplo, como o PubMed? Tem, o PubMed tem interface para isso também. Vamos fazer um pequeno teste aqui ao vivo. Muito legal essa pergunta também, né? O pessoal usa muito o PubMed para fazer pesquisa. Eu imagino que o artigo tenha que estar o PDF free ou não, se ele for pago. Assim, ó. Muito legal. Depois eu vou ler esse artigo. Vamos lá. Site. Olha, já apareceu até uma coisinha aqui. Só para certificar, tá. Visualizar PDF. Ele já abre até na interface do Mendeley, ó. Olha, tá vendo aqui, ó, direto do PubMed, ele já apareceu a etiqueta aqui, ó, visualizar PDF. Eu cliquei, ele já abriu o PDF. Eu não entendi, porque a princípio não está abrindo a mesma coisa, né? Mas, enfim, ele já colocou o plugin. Agora apareceu. Bulldog Scalp aqui, Bulldog Scalp. Ó, já apareceu a coisinha aqui. Eu pesquisei achando que apareceu um cachorro, gente, desculpa. Mas, enfim, já tem interface aqui para adicionar a biblioteca. Todos esses grandes... todas essas grandes bases de dados de artigos, PubMed, Mendeley, o Science Direct, enfim, todas essas grandes, toda a que você via, geralmente eles dão suporte para você adicionar direto. Tá. Pode ser que não apareça direto em sites menores, sabe? Se você tiver, não sei, a revista de estudos sociais, sei lá, numa cidade assim, do interior. Pode ser um negócio muito legal. Mas o pessoal não teve verba para fazer um site específico que comporte uma manipulação legal de metadados. Nesse caso, de repente, não tem. Mas todos esses... Por exemplo, todo arquivo de onde você tira arquivo JSR, cara, certamente vai ter metadados disponíveis para o programa manipular. Entendeu? Porque se você tiver controle, se você não tiver manipulação de metadados, você não consegue acompanhar a citação, aí o JSR perde sentido. Muito bacana. Obrigada, professor Anderson. Foi uma palestra muito esclarecedora, enriquecedora. Eu estou lendo aqui vários feedbacks no chat, né? Várias pessoas falando que a palestra foi muito boa e essa palestra vai ficar disponível aqui no nosso canal. Vamos fazer, então, agora 4h43, né? A gente ainda tem uns 10 minutinhos aí até o final da nossa live para fazer o nosso sorteio. Pessoal, aí eu copiei aqui, né, numa planilha do Excel. Foram 135 pessoas que responderam, tá? Não sei se teve resposta dupla, né? Acredito que não, dei uma olhada aqui rápida. E então a gente vai fazer o sorteio
por esse site aí, tá? Vão ser sorteados 30 kits. E aí, nessa planilha do Excel, tem o númerozinho e o horário que a pessoa colocou a resposta dela. Então, a gente vai anotar esses números vão ficar gravadinhos, e a gente vai falar aqui quem foram as pessoas que foram sorteadas. Então, pode colocar aí, Anderson. Posso? Então, ó, sortear agora. Só uma Vamos lá. Vai, igual bingo, ó. 2, 13, 17. Tá aparecendo, não, tá aparecendo na tela. Tá aparecendo. Ai, meu Deus. Nossa, perdi a chance de dar uma de narrador da Telecena. Vai falando os... Bom, eu vou... Vamos lá, gente. Número 2 foi a Fernanda Souza Oliveira. O próximo número é o 13, então, né? Flávia Souza Rocha. 17, Tádia Emanuele. O próximo, 23, Melissa Carvalho Machado do Couto Chambarelli, né, professora Melissa. 28, Carla Gomes. 30, Thaís Barbosa Serpa Alves. 34, Ana Carolina Cândido. 37, Lorena Mendanha. 40, Diene Melissa Teles. 44, Isabela Caroline Oliveira da Silva. 49, Jairo Henrique da Silva. 51, Natália de Albuquerque Soares. 53, Ângela Rodizes. 59, Gabriela Ferreira de Araújo. 62, Kelly Rodrigues de Souza. 63, Thaís Almeida Correia. Eu acho que essa é minha orientada. 68, Ronel Joel Couque. 69, Kátia Maria Famadas. Ó, professora Kátia. 76, Juliana Santos Ramos. 80, Nayara Vidal Estocco. 88, Paula Sabrina Coelho. 98, Graziele Calixto Souza. Graziele também, acredito que seja aluna do PPGCV. 99, Bianca de Souza Julião. 107, Adriane da Silva Carneiro Lopes, também discente do PPGCV. Estou falando só os nomes que eu conheço, gente. Desculpa se tiveram outros nomes que também eram discentes. 110, Gabriela Carmelinda Martins. 118, Mirela Tito. 119, Marcos Vinícius Dutra. 123, Ian Vidal Diniz. 128, Elienay Pessoa Silva. E 135, Igor Abraão Marzano. Pessoal, então, esses foram os nossos sorteados. Lembrando que esses kits que foram cedidos, né, pela Elsevier, eles vão ficar na secretaria do PPGCV, e quando acabar toda essa questão de isolamento social e pandemia, e nós voltarmos, né, a questão do atendimento presencial, vocês podem retirar esses kits apresentando o documento com identificação. Mais uma vez, muito obrigada, professor Anderson, obrigada mesmo pela oportunidade de esclarecimento. Para o pessoal aí que a gente não conseguiu responder, né, todas as dúvidas, que foram muitas dúvidas, já estou preparando aqui para mandar
disponibiliza na aba de notícias no site do PPGCV, tá bem? Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada mais uma vez, professor. Não, agradeço. Fiquem bem, gente. Oportunidade. Tchau, tchau.